Salve, salve, internautas, ouvintes e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde às segundas-feiras a gente traz sempre aqui um convidado para tratarmos de um assunto para que a sua seus amigos, familiares, aí, comunidade possa também discutir com maior amplitude, com maior profundidade esses assuntos, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com todos os cidadãos, haja vista que nós vamos falar de meio ambiente, justamente na Semana do Meio Ambiente, preocupação aí bastante relevante por parte dos governos municipal, estadual, federal, governos do mundo todo, inclusive tratando dos vários aspectos que envolvem o meio ambiente. Estamos aqui hoje com o economista e também ambientalista Arthur Galhano. Já já nós vamos bater esse papo com ele, assuntos aí dos mais variados dentro do meio ambiente, né? Tragédias que nós tivemos recentemente também em Brumadinho, tivemos a tragédia de Mariana, temos aspectos aí relacionados à economia verde, temos também a mobilidade, que envolve, sem dúvida nenhuma, também esse assunto. Enfim, acompanhe conosco aí, vai ser uma entrevista muito bacana, muito esclarecedora aqui com o Arthur Galhano. Mas antes disso eu tenho aqueles toques, aquelas dicas aqui do Radar Paulista na TV, né, dos nossos patrocinadores. Lembrando também que o Radar Paulista na TV, o Radar Paulista, né, vai ao ar todos os dias na Rádio Trianon das 18 às 19. Também você pode acompanhar, né, pela Rádio Trianon, também pelo www.radiotrianon.com.br e também pelas redes sociais, facebook.com/Renato Radar ou facebook.com/Radar Paulista, né? E você participa pelo radarpaulista@gmail.com, nosso e-mail. Tem também o Instagram, Renato-Albuquerque1, também você faz parte desta rede social, tá certo? Nós temos aqui os nossos apoiadores, lembrando que tem o nosso patrocinador, o Reserva Cultural, que traz uma programação bem bacana daquelas de cinema, dos cinemas cults, dos principais filmes do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Você confere no www.reservacultural.com.br. Lá também tem um complexo gastronômico muito bacana também para você acompanhar. Temos também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço Lazer. E também o Ateliê Comunicação. Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Você também nos procura lá no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, né? A nossa BCC Television, onde você produz seu vídeo, divulga a sua marca, faz a sua reportagem, cria o seu programa aqui da sua empresa, um programa institucional. É só falar aqui com a equipe super profissional da BCC Television. Tá aí o site na tela, bcctelevision.com. Tem também o telefone, né, 36419876, tá aí também na tela da BCC. Você vai conversar com a Luciana, com o Verão, com a Betânia, com o Bernardo, enfim, equipe aí pronta para te atender aqui na BCC Television, tá certo? Bom, dados os recados, vamos então falar do nosso tema aqui propriamente dito nesta segunda-feira, na Semana do Meio Ambiente. Vamos falar justamente das questões ambientais. E quem está conosco aqui, o ambientalista, né, e também economista Arthur Galhano. Muito boa tarde, boa noite também, Arthur, porque o programa muitas vezes ele entra também na Rádio Trianon e lá na Trianon nós entramos à noite. Então, boa tarde, boa noite para você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui esclarecer questões ligadas ao meio ambiente. Obrigado, Renato. Uma satisfação estarmos aqui, agora aqui na BCC TV, né? Fico feliz de saber que o que vamos conversar também vai passar lá na Rádio Trianon, ok? E é uma enorme satisfação poder estar aqui hoje no Dia Nacional da Educação Ambiental, nesta Semana do Meio Ambiente, que tem tantos assuntos aí que estão causando tanta polêmica. É isso aí. E já que você está, inclusive, Arthur, falando de educação ambiental, né? Eu vou puxar esse gancho porque a gente sabe que recentemente o governo do presidente Jair Bolsonaro efetivou aí algumas, ele chamou de contingenciamento, né? Mas a gente sabe que isso redunda também
em valores menores para a educação e, claro, que traz, de alguma maneira, afeta, né, o setor também da educação ambiental. Como é que você, que é ligado a essa área, viu esse posicionamento do governo do atual presidente e de que maneira deve-se lidar com essas questões a partir de agora? Bom, Renato, eu vou falar aqui não partidariamente a favor ou contra o governo. Eu sou economista, sou um profissional, né? A semana passada tivemos aqui a visita em nosso país do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e ele foi muito feliz na frase: educação não é caridade, educação é investimento, né? Então, o ex-presidente da principal nação do planeta. A educação ambiental nas escolas, ela é vista como uma matéria acessória, né? Ela está dentro dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, mas ela é vista como algo a par da matemática, da física, da química, do português, certo? Então, eu entendo que essas reduções orçamentárias, de momento, elas afligem, evidentemente, qualquer área da educação. Agora, o porquê de ser feito isso? Infelizmente, o nosso país está numa previsão de crescimento, a maioria dos economistas entende assim, de somente 1,5% esse ano, né? E com 3 trimestres seguidos de queda no PIB. Então, estamos aí num período pré-recessão, sim, infelizmente. Investir em educação custa recurso. Agora, cabe aos governos, ao governo federal, ao governo estadual, aos governos municipais, ter criatividade, pois estimular atividades educativas também gera novas situações na economia do município, são eventos, são simpósios, são palestras, são cursos de formação profissional, e isso está dentro da política do empreendedorismo. E o empreendedorismo verde é aquilo que hoje não só o nosso país, mas toda a humanidade, o planeta necessita, porque ele estaria justamente dentro da nova economia. Nesse aspecto, inclusive da criatividade, da nova economia, como é que você tem visto o posicionamento agora não só na questão da educação ambiental, mas de uma maneira geral com relação às políticas ambientais? Como é que você tem visto o posicionamento do governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que é muito pouco tempo, né? O presidente assumiu faz pouco tempo. Nós tivemos um governo praticamente provisório, que foi o governo Temer, que veio aí de 13 anos do governo do PT, né? Lula, Dilma, e uma crise política muito grande. Quanto à economia criativa, acho que é isso que você está querendo colocar, né? Esses novos padrões de economia. O Brasil, acho que ele está tentando romper algumas barreiras que ele próprio criou, né? Algumas questões que, infelizmente, por ideologia, nos afastaram aí de algumas grandes economias, né? Hoje nós vivemos há bons anos uma globalização e tem muitos avanços tecnológicos, principalmente na área de genética, na área de informática. Hoje a inteligência artificial, ela está não só começando a comandar, mas ela vai comandar. Então, o Brasil tem sim que se inserir nessas questões. E quando o presidente Jair Bolsonaro, não vou dizer se foi de uma forma satisfatória ou insatisfatória, foi lá nos Estados Unidos, lá visitar o Trump e tentar mostrar que o país está aberto, ele está dando uma sinalização positiva sim. Tá? E o nosso país tem algumas commodities que muitos outros países não têm, tipo, por exemplo, nós temos uma área agrícola imensa, nós temos um patrimônio turístico fabuloso, uma vegetação de Mata Atlântica fantástica que desperta muita curiosidade e uma biodiversidade muito grande lá na Amazônia. Então esses patrimônios do nosso país,
combinados com essa nova economia, sem dúvida alguma, se tiver criatividade, se tiver vontade, o país pode se inserir, sim, de uma forma muito positiva, não a curto prazo, porque estamos numa crise, mas a médio e longo prazo, hora que esse ciclo ruim acabar, com certeza nós vamos ter dias melhores aí para a nossa população e que esses dividendos venham para investimento em educação. Uhum. Bom, Arthur, apesar de você estar dizendo isso, e realmente são dados positivos, né, com relação a toda essa estrutura de áreas verdes e tudo mais, né, inclusive de serviços, muitas vezes na área de turismo. Nós tivemos recentemente, há uns anos atrás, nós tivemos aquela tragédia de Mariana. Aí, neste ano, tivemos uma outra tragédia com relação a essa questão da queda de barragens lá também em Brumadinho, Minas Gerais. Dezenas de mortos, uma situação de absoluta falta de controle ali naquela região. Ficou ali a impressão também de falta de controle por parte das autoridades que permitiram que isso acontecesse, e pela empresa também, a Vale, responsável pela barragem, pelas barragens. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, como é que nós podemos analisar tudo o que aconteceu nessas duas tragédias, o que poderá acontecer ainda caso não seja feito, não seja tomada nenhuma atitude, né? E o que o brasileiro hoje observa a partir desses acontecimentos? Bom, eu vou tentar deixar clara uma situação. Essas crises, esses rompimentos dessas barragens, esses que ocorreram, tragicamente, a gente se solidariza aqui com as famílias, e os que infelizmente podem acontecer, que nem eu estava vindo aqui agora, ouvindo no rádio, que a barragem de Barão de Cocais, em Minas Gerais, está só a 40 centímetros de transbordar. Houve a queda de um talude lá. Dizem as autoridades, os especialistas, eu não sou geólogo, não sou topógrafo, não sou engenheiro, não entendo disso. Dizem que isso não vai acontecer. Só que muitas famílias já estão alojadas lá em regiões próximas, em hotéis, em alguns lugares, porque existe essa possibilidade. E infelizmente esse risco teria que ser zero, mas ele não é. E por que vem ocorrendo esses problemas nessas barragens? Eu vou colocar a culpa, de momento, nas mudanças climáticas, nas chuvas. Certo. Porque estamos tendo períodos de muita seca e períodos de chuvas muito fortes. Né? E aquelas barragens, quando foram construídas, já faz alguns anos, com uma tecnologia já ultrapassada, dentro de parâmetros de licenciamento daquela época, elas tiveram uma boa condição. Ninguém agiu de má fé. Só que, infelizmente, o imponderável aconteceu nesses anos. Então, hoje, nós estamos tendo esses períodos de fortes chuvas, depois os períodos de seca, e o solo acaba sendo muito agredido. Então, até existe agora um projeto na Câmara Federal, que é a nova Lei Geral dos Licenciamentos, que eu acho que vai facilitar muito os novos projetos. Certo. Né? Do que se trata essa nova lei? É justamente para gerar celeridade. Me parece até que já está na Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e já está na Comissão Técnica. É justamente para que todos os licenciamentos das obras eles sejam mais céleres e, ao mesmo tempo, tenham mais fiscalização, um compliance mais efetivo durante a execução dessas obras. Né? Porque hoje, infelizmente, seja no governo federal, no governo do estado e nas prefeituras, é tudo muito burocratizado. Então, você quer construir um empreendimento, demora muito, tem que tirar N certidões. Às vezes você tira a certidão num determinado período, lá na frente, quando a obra vai ficar pronta, aquela certidão ela já caducou. E a situação é outra também. Então, essa lei ela procura justamente organizar isso e deixar as coisas mais
mais fiscalizadas e mais rápidas, né? E principalmente, né, evitar casos, às vezes, de abuso, de corrupção, né, ou de favorecimento, que infelizmente podem ter ocorrido aí em diversas situações, né, como a gente vê na mídia. Mas do ponto de vista, vamos dizer, da preocupação dos políticos, que são as pessoas que administram muitas vezes as condições em que essas empresas trabalham, que é o caso da Vale, você acredita que o país, aqui não estamos aqui colocando culpa em A, B ou C, mas sim do ponto de vista administrativo, político, que rege, ou que regem as leis do país. Quer dizer, houve um certo relaxamento por parte dos governos, houve uma certa negligência até em razão de tudo que ocorreu por conta da empresa especificamente Vale e também de profissionais, porque nós tivemos inclusive na questão de Brumadinho, engenheiros que foram presos no primeiro momento com relação à tragédia, depois foram soltos, o que levou ali a um questionamento sobre, inclusive, se a empresa teria realmente condição técnica de administrar, né, aquela região, né, naquelas condições, nas condições que você está dizendo, climáticas e geológicas também. Do seu ponto de vista, da sua experiência nessa área, há um certo afrouxamento, vamos dizer assim, dos governos com relação a esses episódios? Bom, Renato, acho que você está me perguntando um pouco dessa questão política, porque você sabe que eu também já fui secretário municipal, área de meio ambiente, sim, área da Receita. Atualmente eu não estou exercendo nenhum cargo político, né? Mas eu entendo pela minha percepção, em virtude até das últimas eleições, dos resultados agora em 2018, que nós temos aí novos congressos, tanto a nível federal como nos níveis estaduais, né? E o que ocorre? Eu vejo que, principalmente esse pessoal mais jovem que entrou, por exemplo, o relator dessa lei geral de licenciamento é o deputado federal Kim Kataguiri, que é um rapaz novo, brilhante. Primeira gestão dele. Primeiro mandato, né? Então cabe aos políticos levarem para o setor público, para o executivo, a vontade da comunidade, a vontade dos técnicos e da população. E isso eu vejo que, principalmente porque hoje nós temos uma economia com muita comunicação, é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Twitter, muitos canais de televisão, streaming. Então, o político, no caso, o deputado, o vereador, o gestor, o prefeito, o governador e, quiçá, o presidente, tem que estar sensível, sim, à demanda da sociedade. A sociedade clama por justiça nas questões de Brumadinho, de Mariana. Só que aí, a justiça, quem executa já não é o político, é o judiciário. Né? Então, é o Ministério Público, é o juiz, é o promotor, é o desembargador. E eu vejo que nas questões de Brumadinho e de Mariana, a empresa está tentando se defender com os mecanismos jurídicos que ela tem. Isso é a democracia. Cabe, talvez, aos políticos mudar esses mecanismos jurídicos para que, lá na frente, espero que não ocorram mais tragédias, as punições sejam mais severas. Mas é a lei que nós temos, e a nossa democracia tem que ser baseada na lei. Né? Agora, eu vejo sim uma vontade política, o pessoal está arregaçando as mangas. Eu vejo aqui no governo do estado de São Paulo, por exemplo, o governador Dória, ele não só tem hoje uma supersecretaria, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que pega energia e infraestrutura, mas também, em paralelo, o nosso secretário de Agricultura, que também é hoje um gestor ambiental tanto quanto, pois as questões agrárias, agrícolas, também são questões ambientais importantíssimas, né? Então, eu vejo sim, eu estou esperançoso que, lógico, não a curto prazo, pois é uma mudança de paradigma, né? Como mesmo falei,
a comunicação está muito ligeira, muito rápida hoje. Então, cabe sim aos setores públicos e privados também, e aos políticos se adaptarem, saberem que tem que ser mais ágeis, tem que ver melhor o interesse da população. Falando inclusive das condições climáticas que você mencionou agora há pouco, que também fizeram parte, vamos dizer assim, foram causadoras dessas tragédias. E nós vimos recentemente, também este ano mesmo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, excesso de chuvas, coisa que, hora ou outra, acontece mesmo nos mais diversos países, e aqui no Brasil também não é diferente, causando aí estragos também significativos, com número bastante razoável aí de vítimas fatais. Tudo isso leva aí uma discussão também sobre essas condições climáticas, né, que geram tragédias. O que tem acontecido no mundo do ponto de vista ambiental que tem trazido um número tão grande de tragédias, como eu disse, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. A gente vê aí, hora ou outra, são tsunamis, são vendavais, tempestades. O que tem acontecido do ponto de vista climático ou o que o ser humano tem contribuído nesse aspecto? Vou até te dar um dado adicional, Arthur, que eu li outro dia uma matéria, semana passada mesmo, do ministro do Meio Ambiente, dizendo que o asfalto é um dos problemas, muito asfalto, né? E aí ele disse que o asfalto muito quente gera também uma maior temperatura, a temperatura mais alta também nas cidades que tem grande quantidade de asfalto. Então, ele está colocando um componente aí de construção, execução de obras e tal. Gostaria que você comentasse também. Bom, vamos lá. Em relação ao planeta, eu quando começo minhas palestras, porque você tem um público diverso, tem muito especialista, mas também tem um público que às vezes é leigo naquele assunto, o que é natural. Eu sempre procuro explicar o que são essas mudanças climáticas. Ontem eu estava no carro com a minha filha e ela me questionou isso, mas de uma forma didática, então vou tentar ser breve. O grande problema nosso são as emissões dos gases de efeito estufa, tá? Mas se pergunta lá na casa dela, a dona de casa, o que é um gás de efeito estufa? A gente vai brincar aqui de novo, seria que nem o pum do boi, né? O pum do boi. Então, o gás de efeito estufa são vários gases, o mais notório é o CO2, o gás carbônico, que ele vai para a atmosfera, né, em grande quantidade. E quem que absorve esse gás carbônico? As árvores, as plantas. Então, quanto menos árvores nós tivermos e mais emissão de gases nós tivermos, pior vai ser o efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Esses gases lá na atmosfera do planeta, do globo, combinados com o raio solar, eles geram uma espécie de evaporação ao contrário. E com isso causa uma mudança no planeta. Você tem alguns buracos na camada de ozônio, pois o ozônio ele protege essa atmosfera, e a hora que esses raios penetram esses buracos, vamos dizer, em combinação com esses gases, eles causam a chamada mudança climática. Então, num lugar que não chovia tanto, passa a chover mais, um lugar que era mais quente, fica mais frio. Tivemos agora, no final do ano, em Chicago, nos Estados Unidos, lugar que é frio, lá foi muito frio, chegou a mais de 60 abaixo de zero, congelante mesmo. Esses degelos que ocorrem no Polo Ártico, no Polo Antártico, e que acabam também, com esse degelo, aumentando a altura do oceano e a temperatura do oceano. Então, hoje já existem comunidades ribeirinhas em vários lugares do planeta, principalmente na Ásia, que estão entrando embaixo d'água. Então, as famílias vão cada vez mais morando para dentro do continente, tá? Aqui mesmo no Vale do Ribeira nós temos aqui na Ilha Comprida uma ponta lá da ilha que
está praticamente submersa já embaixo do mar. Isso tudo gera uma mudança na ecologia, naquele biossistema. Então você tem os animais marinhos, você tem as plantas e você tem os recursos naturais. Bom, você disse que, acho que eu tentei ser Sim, mais, não. né? Sim, sim. Então a gente vê aí tufões, furacões, algumas cadeias de corais, principalmente na Itália, que estão sumindo, né? Porque o coral ele é uma proteção, uma barreira natural que a própria natureza criou para proteger esses mares, essas terras e o mar. Bom, falando sobre o comentário do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que o asfalto agride o meio ambiente também. Bom, o asfalto ele já agride lá na produção dele, porque ele vem do petróleo e ele tem queima de pneu na sua composição também. Então, o petróleo a geração do petróleo, do óleo diesel, por si só já é agressivo, né? Então, agora, a temperatura eu não sei, tem tantas coisas que emitem CO2, né? A pior de todas disparado, dizem que 30% das emissões do CO2 são em função do transporte aéreo, da queima de querosene de aviação. Tá? Então isso é um dado. Agora, como é que as pessoas vão se deslocar? Né? Então precisa ter avião. Então, a tecnologia traz também essas necessidades, né? Por isso que nós dizemos que a nova economia, que é essa economia verde, é justamente na busca dessas novas tecnologias. Eu vi uma notícia importante hoje de um fundo da Noruega a respeito disso. Na realidade, Renato, é uma notícia que um colega meu lá do Instituto Ambiental do Rio de Janeiro, do Biosfera, me mandou, dizendo o seguinte: que tem um partido político que controla um fundo ambiental norueguês, tá? E a Noruega ela é conhecida como um dos países com a melhor qualidade de vida do planeta, né? E seria algo em torno de $1 trilhão o dinheiro que esse fundo teria. E foi proposto para que fosse investido em extração de petróleo, um arquipélago que fica na ilha de Lofoten, escrevi aqui. Na Noruega. Lá na Noruega. E esse partido que é pró-sindicato dos petroleiros, porque a Noruega está entre os 20 maiores produtores de petróleo do planeta. Só que é um país pequeno, então imagino que não representa isso para a sua economia, né? Bom, resumindo, esse pessoal que administra o fundo, o pessoal do partido lá do governo, não vai mais investir esse recurso em exploração de petróleo. Eles querem investir em energia renovável. Olha só, hein? Tá? Fontes de energias renováveis. Principalmente energia solar e energia eólica. Tá? E veja o que é a consciência de um país. Um povo que tem essa preocupação, e não só com a questão de gerar mais dinheiro, mais imposto, mais tributo, mas não, a questão preservacionista em primeiro lugar. Então está aí um exemplo do quanto que uma mudança de paradigma pode gerar novas fontes de recursos, não para uma pessoa, para uma empresa, mas para um país. Sem dúvida, e preservando, acima de tudo, os atributos, vamos dizer, ambientais, né, ligados ao meio ambiente do país. Como disse aqui o Arthur, a questão da energia eólica, que é uma energia que vem do vento, não é isso, Arthur? Porque você falou energia solar, né, que vem, como o nome diz, já do sol, mas o eólica, às vezes dá um certo questionamento aí, né, Arthur? E a eólica é do vento, enfim, gostaria que você explicasse aqui pra gente. A energia é gerada a partir de fonte eólica, ou ela é gerada a partir de placas de captação de energia solar. Então é transformada a energia solar em energia elétrica. E a virada das pás, no caso da eólica, ela gera um atrito, né? Eu não sei qual é a tecnologia interna, e esse atrito, como se fosse um dínamo, gera energia elétrica. Então existem esses conversores. E em Portugal, existe lá na costa portuguesa
bastante tecnologia de energia com ondas do mar. Então, assim como em Israel, agora não falando de energia, mas falando de água, né, que é o maior patrimônio, a nossa fonte da vida, em Israel, por exemplo, tem os processos de dessalinização, né, para que as pessoas possam beber água. Então, tem uma água doce. Do mar, né? Água do mar. Água do mar transformada em água doce. Né? Eu cheguei aí para Aruba uma vez e eu tive a oportunidade. Os navios têm essa tecnologia, alguns grandes transatlânticos, né? Então, o investimento nessas situações é importante. Energia, na água. Então, para aqueles empreendedores, para quem aplica em bolsa de valores, para quem vende produtos para esse tipo de empresa que investe nisso, ou para esse tipo de governo, está no caminho certo, porque essa é a nova economia, né? É difícil quebrar esses paradigmas. Sem dúvida. Agora, aproveitar até, vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes e internautas e telespectadores de um filme, já que você falou em energia que vem de fontes eólicas, né? Tem um filme que se chama O Menino que Descobriu o Vento, que está no... Vou até fazer uma propaganda aqui gratuita para o Netflix. O Menino que Descobriu o Vento é um filme espetacular desse ponto de vista que nós estamos tratando aqui. Vou até anotar. Pode anotar, porque é num país, agora eu me lembro do país, é um país da África, do continente africano, e que é justamente um garoto que, a partir de vários estudos que ele se dedica ali, e é um país de extrema pobreza, consegue construir um pequeno, vamos dizer, um pequeno equipamento que gera a energia a partir da fonte eólica, como diz aqui o Arthur, e consegue transformar o vento em energia elétrica, contribuindo muito lá com o país. É muito bacana o filme, vale conferir. Agora, voltando, inclusive falando nessas questões de energia, do que ela pode gerar e tudo mais, Arthur, nós temos também uma preocupação muito grande, já que você falou agora há pouco em petróleo, e falamos, né, vamos dizer, nessa deturpação das questões que envolvem a natureza, né, em função das tecnologias, em função daquilo que nós precisamos no dia a dia nos locomover, em termos de veículos automotores, e para isso nós também precisamos do petróleo, precisamos de uma série de necessidades aí ligadas a esse volume que é retirado do meio ambiente. Eu gostaria que você comentasse uma coisa que está cada vez também mais fazendo parte do dia a dia aqui em São Paulo. A coisa está cada vez mais comum, mas eu acho que isso pode crescer mais em outros estados, que é a questão da mobilidade via bicicleta, via patinete, via skate, enfim, esses equipamentos que não geram, que não necessitam de petróleo, não necessitam de gás combustível para que haja essas locomoções, para que haja essa mobilidade. Como é que você vê hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades que utilizam esse meio de transporte, e o que pode ser feito para melhorar, inclusive, isso? Bom, sem dúvida, quanto mais tivermos esse transporte dito complementar ou alternativo, né, menos poluição do ar. E a poluição do ar, infelizmente, ela mata, né, ela causa câncer de pulmão. E as crianças pequenas são as que mais sofrem com isso. Uhum. Então, tem que ser política pública, sim. Uhum. Eu lembro que São Paulo, aqui no município de São Paulo, alguns anos atrás, até para poder cumprir a Lei de Mobilidade Nacional, né, foi uma exigência do Ministério Público da época, foram iniciadas as construções de algumas ciclovias. E até tem um programa muito interessante que são aquelas ciclofaixas agora, nos finais de semana. Então as pessoas saem, as famílias, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo passeando de bicicleta. Uhum. Não que isso gere a solução da poluição na capital, mas de uma forma educativa e de uma forma simbólica, a cidade de São Paulo, por exemplo, mostra que é uma cidade que está preocupada com isso, aquelas pessoas. Eu tive o privilégio de alguns anos atrás me tocar
internamente e eu fui querer ser biker. Então eu aposentei o meu veículo e ia trabalhar de bicicleta. Olha que legal. Me locomovia de bicicleta, ia até o ponto de ônibus, ia até o metrô, né? E deixava lá a minha bicicleta. Mas com muita dificuldade, porque você não tem paraciclos suficientes. Então falta esse investimento, sim. Não só aqui na capital São Paulo, mas em todos os lugares. Eu vejo ciclovias muito estreitas para a bicicleta. Agora então que tem bicicleta e mais patinete, fica mais difícil a situação. Está aí em aprovação recente aqui na Prefeitura de São Paulo, na Câmara Municipal, uma lei regulamentando a utilização desses patinetes, porque tem muito problema de segurança, né? E você não pode simplesmente proibir, então você tem que regulamentar. O pessoal que não usa capacete, o pessoal que passa em cima da calçada, muitos atropelamentos, principalmente pessoas distraídas, pessoas mais idosas. Então esse conflito realmente tem, que nem no asfalto, né? Que nem na pista, vamos dizer assim, tem o conflito entre os motociclistas e os veículos. E agora, Renato, até foi bom você tocar nesse ponto, eu acho que a gente pode falar um pouco mais também da tal Revolução 4.0, que é algo que eu procuro colocar nas minhas palestras também, que é um movimento, é uma situação nova que o nosso planeta, o mundo dos negócios está vivendo. Então você pega, eu vou dar alguns exemplos, o Uber, o patinete. Hoje você tem, eu vou fazer uma propaganda aqui, que essas empresas de entrega de moto, de alimentos, né? Tem várias, tem o iFood, né? Um exemplo, isso faz parte da chamada economia compartilhada, tá? Então, mas só que na mão de alguns poucos, de alguma única empresa que tem lá poucos investidores, você acaba gerando uma gama imensa de prestadores de serviço. Então, por exemplo, no caso do patinete, tem esse pessoal que com o seu próprio veículo vai lá buscar e retirar o patinete, né? Ou o pessoal que deixa o patinete guardado. Sim. No caso essas empresas de entrega de alimento, quantos desses motociclistas não estavam desempregados? O próprio Uber. Só que as tendências com a inteligência artificial também, é esses veículos ficarem mais inteligentes. Então temos que ver até que ponto esses profissionais vão continuar sendo aproveitados em maior número ou não. Tá? Então a questão de mobilidade passa por isso, uma questão de geração de emprego, questão social também. E a economia verde está com um olhar para isso, né? As pessoas devem sim, cada vez aposentar mais os seus veículos, até porque eles tendem a valer cada vez menos, apesar da taxa de imposto altíssima que o governo cobra, né? As pessoas vão comprando carro. Carro antigamente era um bem de capital, hoje é um bem de consumo praticamente, né? Houve Então, uma mudança nesse aspecto, exatamente. né? E aí, aproveitando mesmo, você me desculpa te cortar, mesmo eu até ouvindo hoje no rádio a questão do bilhete único, estava ouvindo o pessoal que está tentando pegar novos bilhetes, trocar o bilhete único, filas quilométricas, mesmo com os grandes problemas que nós temos de transporte público, né, porque nós somos um país pobre, né, as PPPs ainda são lentas, a burocracia, a lei do licenciamento, que nem eu falei. Então, nós somos um país burocratizado. Então, as parcerias público-privadas ainda demoram. Temos um judiciário muito aguerrido, então tem muita ideologia envolvida, mas a tendência é um transporte público maior e um transporte individual menor. Essa é a tendência. Então, naturalmente, as coisas vão se adequar. Agora, o poder público aí tomando essas medidas, como você disse, né, no sentido de regulamentar esses meios de transporte, o que é positivo, haja vista que as pessoas terão condições aí também de se, vamos dizer, deslocarem de maneira mais segura. Agora, também é preciso que o poder público invista mais
no ferramental, vamos dizer assim, nas possibilidades que as pessoas têm também de se deslocarem. Porque nós pegamos, por exemplo, na Avenida Paulista, você tem ali, a gente está lá todo dia e vê, né, uma ciclovia realmente muito bem feita, muito bem acabada e tal. Mas em outras regiões de São Paulo, é uma ciclovia que começa num lugar, termina no outro, e não tem sequência, e tudo muito mal acabado, muito mal feito, muito mal projetado. Algumas, uma ou outra, bem feitas, mas podemos dizer que São Paulo não tem ainda essa logística para que essas pessoas possam também se deslocarem com qualidade nesses locais, né, Arthur? Exatamente, Renato. E aí que eu vou falar agora do conceito maior de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade que é unir as questões econômicas, as questões sociais, as questões ambientais. E hoje a gente pode pôr mais uma outra coisa aí, que são as questões éticas, as questões políticas, né? Então, veja bem, o sujeito resolve construir uma ciclofaixa que leva a nada, a lugar nenhum, só para poder dar uma resposta política ao seu eleitorado, ao promotor que está cobrando ele, então ele faz de qualquer jeito. E não é isso. Então a sustentabilidade, ela busca justamente fomentar um planejamento, ver lá na frente, porque a população cresce, o trânsito, o bairro tem um plano diretor. Então precisa ver se aquilo vai gerar emprego, impacto na saúde, ou seja, um impacto social ou não. Então o que nós temos que ter no nosso país melhor investimento também na questão do planejamento das cidades, né? Eu até trouxe aqui... Que redunda aí em questão de sustentabilidade. A revista NetGeo, por exemplo, desse mês, ela fala das cidades inteligentes e as cidades do futuro. Está aqui uma sugestão de leitura, que nem você falou do menino que descobriu o vento. Mas você vê que as cidades que têm obtido êxito, justamente por quê? Porque fazem um planejamento, não vão atropelando. Né? Então, você pega São Paulo, por exemplo, isso é histórico, isso não é nessa administração, não é na nossa geração. São Paulo dos anos 40... a várzea do Rio Tietê e a várzea do Rio Pinheiros eram um zigue-zague. E hoje são duas retas, duas superavenidas em cima daqueles rios. Está aí as questões das enchentes. Por quê? Porque a natureza reclama, a natureza grita. Sem dúvida. Bom, Arthur, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, nos ajudar a entender o meio ambiente, as questões que envolvem esse tema. E para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem aqui a respeito de tudo que nós tratamos, né? E também sobre a Semana do Meio Ambiente. Bom, Renato, eu fico muito feliz de estar aqui nesse novo momento, esse momento de mudanças, a economia está muito acelerada, hoje as informações estão muito corridas, é o WhatsApp, hoje uma notícia de manhã já derruba o ministro à tarde, né? Então, eu fico muito feliz porque eu comecei esse meu trabalho lá como estudante na PUC em 91 e a gente brincava desde então que éramos pregadores do deserto, esses ambientalistas, né? E hoje eu vejo que as pessoas estão mais sensíveis a esses temas, né? O desafio não é fácil. Você está aqui cumprindo uma função também como cidadão, aqui me ajudando a passar essa mensagem curta, né? Mas e que nesses estudos, nessas palestras que nós ministramos, a gente procura falar com amor e propriedade, simplesmente pensando lá na frente no bem-estar, como cidadão e como cristão também. Muito obrigado. Tá certo, Arthur Galiano, agradeço demais sua presença aqui. E também aproveitando, né, essa mensagem do Arthur Galiano, que todos nós possamos fazer a nossa parte como cidadãos, né, no sentido de preservarmos aquilo que temos de melhor, que é o nosso meio ambiente. Porque sem meio ambiente nós não somos nada, viu? Nós precisamos de água, precisamos de recursos naturais no dia a dia, tá certo? Bom, e é com essa mensagem que a gente se despede aqui nesta segunda-feira. Como eu disse, lembrando que todos os dias nós estamos na Rádio Trianon das 18 às 19 e aqui na BCC TV
sempre às segundas-feiras, por volta das 14h15, trazemos o Radar Paulista também na TV. Uma excelente semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!